Boca de mãe. Hoje, o episódio vai falar exatamente sobre isso. Será que isso é algo universal ou acontece apenas no Brasil? Vem com a gente entender o que isso tem a ver com o episódio de hoje em mais um episódio de Don't panic, keep speaking Portuguese. This podcast is especially designed to help you improve your Portuguese skills through natural conversations about music, culture, Brazilian expressions and habits, stories, travel, and much more. So fasten your seatbelts and have fun. Unlock exclusive content, including behind the scenes, exclusive episodes, and episodes transcriptions. So, especially if you want to supercharge your Portuguese skills. Join our Patreon crew and become part of our awesome community. Look for the Patreon link, don't miss out, and dive right in. Como sempre, ou como quase sempre, eu tenho uma história para contar que vai ilustrar ou vai exemplificar o que eu quero dizer com boca de mãe. Eu acho que o dia que você não tiver uma história pra contar, o pessoal vai até estranhar e vai chover canivete. No último episódio de análise musical de Aquarela do Brasil, eu não contei nenhuma história. Sim, porque era uma análise musical e não porque você não tinha uma história pra contar. É verdade, pior que eu acho que eu tinha uma história. Não, brincadeira. Mas vamos ao episódio, né? Boca de mãe. Eu tenho essa dúvida, inclusive, quero contar com vocês no final desse episódio para deixar seus comentários também e me dizer se isso é algo só no Brasil ou se é algo universal. Eu não sei se é uma cultura nacional ou não cultura, mas um pensamento nacional ou é universal. Eu acho que é universal. Mas enfim, tudo começou quando eu tinha menos de 10 anos de idade. Eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, mas talvez 8, provavelmente entre 7 e 8. E eu estava andando de patins na rua da casa da minha avó, perto de Nilópolis, Rio de Janeiro. Em resumo, o interior do Rio de Janeiro, um bairro pobre, crianças brincando na rua. Essa era a realidade naquele momento e eu estava ali andando de patins, feliz e contente. Um detalhe importante, os patins eram aqueles que só têm uma fileira de rodinhas. Não eram aqueles patins fáceis de andar com 4 rodinhas, 2 paralelas às outras 2. Não sei se deu para entender a diferença, mas era esse o patins. Vou pedir até para a Érica depois colocar na transcrição desse episódio para os nossos queridos Patreons a foto do patins, assim fica mais fácil de vocês visualizarem o que eu descrevi aqui a respeito das rodinhas. Mas enfim, é aquele patins que é mais difícil se equilibrar, parecido com o patins de patinação no gelo. Eu já sabia andar com esse patins com 7 anos, estava me divertindo andando na rua. Não me lembro, mas provavelmente devia ser um brinquedo relativamente novo, então eu estava descobrindo o que eu podia fazer com ele e estava pulando o paralelepípedo. Paralelepípedo que tem vários nomes no Brasil. Ao invés de eu explicar, como eu já vou contar a história, eu vou deixar a Érica explicar o que é o paralelepípedo. Eu sei o que você quer dizer com paralelepípedo, mas pra mim, paralelepípedo é outra coisa. Então você já pode ver que é assim que nós chamamos isso no Rio de Janeiro. Como você se lembra, eu sou natural do Rio, a Érica é natural de São Paulo, então no Rio conhecemos isso como paralelepípedo. Pelo menos um dos nomes que eu conheço para isso. Como você conhece isso, Érica? Eu conheço como guia, já ouvi falarem de cordão, Esse é horrível para mim. mas eu realmente conheço como guia e uso como guia. Para mim, paralelepípedo é aquela rua quando ela não é de asfalto e nem é de estrada de chão. Ela é feita de pedras. E essas pedras eu conheço como paralelepípedo. Entendi, a rua de paralelepípedo é uma coisa diferente, mas o paralelepípedo da rua é o que você conhece como guia, que é o início da calçada. Então a calçada onde andam os pedestres, a rua onde andam os carros. E o início da calçada ali, ele é um paralelepípedo, o formato dele é de um paralelepípedo e por isso no Rio a gente conhece como paralelepípedo.
E em São Paulo se conhece como guia, como a Erika explicou, cordão, eu não lembro se tem outro nome, mas o fato é eu estava pulando isso da rua para a calçada com meus patins. Então imagine aí uma criança bem feliz de 7 anos descobrindo uma manobra de patins e fazendo essa nova manobra que para uma criança de 7 anos que acabou de aprender a andar de patins, era uma manobra super radical, pular da rua para a calçada. E eu estava fazendo isso várias vezes, já estava quase dominando a arte de pular da rua para a calçada e de novo da calçada para a rua, e até então não havia caído nenhuma vez. Mas aí, eis que algo aconteceu. Hugo, não faz isso que você vai cair e vai se machucar. Essas palavras ecoaram em meus ouvidos. Elas vieram da boca de mãe. Sim, minha mãe saiu e viu eu fazendo uma dessas manobras e, preocupada como qualquer mãe, ela disse essas palavras que você já ouviu da boca da Erika. Essas palavras ecoaram em meus ouvidos. Porém, como uma criança de 7 anos naturalmente, eu fiquei inclinado não a desobedecer, pois eu era um menino muito obediente. A Erika está rindo, mas é verdade. Mas, ao mesmo tempo que essas palavras ecoaram em meus ouvidos e a preocupação tomou conta de meu coração, ao mesmo tempo, uma outra voz interna me dizia: uma última vez, um último pulo. Já que a sua mãe disse que você não deve fazer isso, pelo menos dê um último pulo de despedida e depois eu ia ter que voltar a andar de patins só na calçada ou só na rua, tomando cuidado para passar da calçada para a rua e vice-versa, sem fazer manobras radicais, que naquele momento era o que estava me dando diversão. Se o assunto que nós estamos falando nesse episódio é algo universal, você já sabe o que aconteceu. Se não, talvez seja realmente algo apenas que acontece no Brasil. Mas o fato é que, depois que minha mãe falou isso e entrou novamente na casa da minha avó, eu fiz essa última tentativa. Uma última tentativa de pular da rua para a guia, pular para a calçada. E aí o que aconteceu? Eu tropecei e fui de boca no muro. Eu avisei, né? Agora a Erika fez novamente as palavras que poderiam ser atribuídas à minha mãe. Não lembro se ela disse isso ou não, mas se não disse, pensou. Porque o fato foi que não apenas eu caí e dei de boca no muro, como eu deixei meu dente no muro. Sim, o meu dente da frente, pelo menos um dos meus 2 dentes da frente, ficou no muro. Felizmente, como eu era uma criança de 7 anos, eram dentes de leite. Outra curiosidade, um termo interessante. Dentes de leite é como chamamos em português, eu não sei como se diz isso em inglês, mas são os dentes que vão ser trocados ainda, não são permanentes. É a primeira dentição da criança. Não, obrigado, Erika, por trazer um termo mais técnico e chique para definir dentes de leite. Enfim, esse dente ficou no muro e minha boca ficou cheia de sangue e eu tive que ir pro hospital, pro dentista, não sei mais o que aconteceu depois, eu só lembro até aí. E isso ilustra muito bem e exemplifica o que queremos dizer quando dizemos boca de mãe. Porque pelo menos na minha experiência, e acho que na da Erika também, é fato que quando a mãe diz que vai acontecer, ou quando a mãe avisa, isso é quase uma profecia. Se a criança, se o filho desobedece ou não segue aquela orientação, o que a mãe disse acontece. Eu não sei o que a boca de mãe tem, mas eu sei que quando a mãe fala e a gente não segue, é muito comum que o que a mãe falou, essa profecia, se torne realidade. E aí fica a pergunta, será que isso acontece em todos os países? Será que a boca de mãe, ela tem um poder universal? Ou são só as mães brasileiras que têm esse poder? Eu não lembro de nenhum acontecido desse tipo comigo,
mas eu sei que comigo também aconteceu. De minha mãe falar alguma coisa e logo em seguida acontecer. É batata. A mãe fala, acontece. Parece até uma praga. Então essa foi a história de hoje e essa é a pergunta que fica para vocês, nossos queridos ouvintes. Você também tem alguma história assim? Você já sofreu as consequências da praga, da maldição, das palavras de uma sábia mãe? Depois de você ouvir esse episódio, se sua mãe te falar alguma coisa, fique esperto. Porque se ela falar, vai acontecer. Cuidado. Esse foi mais um episódio de Don't panic. Keep speaking Portuguese.